Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um livro maravilhoso escrito pelo Thomas Mann. Dessa vez a gente conversa então sobre os Buddenbrook. E esse livro aqui, gente, na verdade foi o primeiro publicado pelo autor quando ele tinha apenas 25 anos de idade. Veja só você. E além disso, em 1929, quando ele recebe o Prêmio Nobel, um dos livros determinantes para que ele recebesse esse prêmio foi os Buddenbrook. Caso alguém aí tenha começado a leitura de Thomas Mann através de outros livros dele, como por exemplo no meu caso, né, A Montanha Mágica ou o Dr. Fausto, esse livro aqui destoa um pouquinho dos outros livros do autor, porque esse aqui tem mais cara de romance tradicional mesmo. Então aqui nesse livro o autor vai contar pra gente a história dessa família, os Buddenbrook, mostrando pra gente então 4 gerações dessa família. E essa família que é retratada aqui pra gente é na verdade uma família muito rica. Eles são donos de uma firma, então no comecinho do livro a gente acompanha o patriarca da família, que já tem idade bastante avançada, conseguindo então comprar um casarão maravilhoso para a família, e logo no início a gente vai acompanhar uma festa que vai ser dada para a inauguração dessa casa, digamos assim. Então a história já começa no topo, né? Já começa no auge dessa família. Dali uns anos esse patriarca vai falecer e aí o foco no livro será então para o filho dele. Vai durar algumas páginas também, mas depois a gente entra em contato com a geração para a qual o Thomas Mann dá mais foco mesmo, que é a geração dos netos então daquele primeiro patriarca. Então a gente vai acompanhar aqui principalmente a história do Thomas, que tem tudo para ser então o cara que vai assumir os negócios da família em algum momento. Seu irmão Christian, que não serve pra nada, gente. Ele tá sempre reclamando de dores estranhas que nenhum médico consegue descobrir de onde vem, enfim. E ele é muito dado a diversões e viagens. Tem um momento aqui no livro em que ele passa vários anos no Chile. Então meio que a família não conta muito com esse irmão. A gente tem também a irmã deles, que é a Antoni, que é a personagem de quem eu mais gostei aqui nesse livro. E eu achei ela muito divertida. Ela tem umas manias de usar os pais vão dizer que ela usa muitas locuções pra falar. Então, por exemplo, tem um momento aqui no livro em que ela encontra um rapaz que está aquém dessa família. Então ele é pobre, ele é um estudante, enfim. E esse garoto, né, quando a Antoni tá lá se divertindo com os primos, com a família dela, ele fica afastado, sentado numas pedras que tem ali, enfim. Então essa coisa de ficar sentado nas pedras, pra ela significa então ficar, sei lá, triste, solitário. Então ela vai usar essa expressão e outras também que ela vai criando, né, ao longo do livro todo. E apesar dela ter esse espírito brincalhão, assim, divertido, ela é uma personagem divertida, ela faz tudo o que a família pede. Então quando aparece um janota, aproveitador, mas que vai, né, dizer ali que ele tem muito crédito na praça, etc., os pais acabam acreditando nesse cara e a convencem a se casar com ele. E ela se casa, né, pelo bem da família e pelo bem da firma. Mas dali a pouco eles descobrem que aquele cara estava devendo para Deus e o mundo. O que ele queria mesmo era o dinheiro do dote da Antoni para poder pagar algumas contas. E, enfim, temos aí então o primeiro divórcio, né? Uma mancha na história da família. Além desses 3 irmãos, a gente acompanha também a história da Clara. E a Clara é meio que uma filha fantasma, assim, nessa história. Ela não aparece, ela não tem muito destaque. E ela tem um fim bem triste aqui na história. Então o foco do livro acaba ficando nesses 3 irmãos e dali a pouco eles começam a se casar, ter filhos. Bem, como eu disse pra vocês, esse livro já começa no auge da família, né? No auge dos negócios, o casarão comprado, aquela festança toda. E aí a gente meio que já sabe, né, que não tem mais pra onde ir, dali é só ladeira abaixo mesmo. Então é isso que vai acontecer, mesmo porque o subtítulo desse livro, gente, bem explicativo eu diria, ó, Decadência de uma Família. E é exatamente isso, a gente vai acompanhando a decadência da família e o Thomas Mann, ele vai colocando pra gente essa decadência de uma forma bem visual mesmo. Então quando ele mostra pra gente uma cena de um grande jantar, ele começa inclusive o livro praticamente mostrando um desses jantares, uma dessas festanças, você tem a descrição de toda a cena, de quem está ali, quem são os convidados, qual é a importância deles, você tem a descrição da prataria usada na mesa, os pratos, né, quantos pratos são servidos, né, quantas sobremesas, etc. Então, conforme o tempo vai passando, ele não deixa de retratar esses jantares, mas a gente vai percebendo nos detalhes que tem alguma coisa errada. Então aqueles figurões que apareciam nos jantares do início do livro já não aparecem mais na metade ou no final. O narrador vai deixando claro pra gente que o número de pratos diminui, os enfeites na sala para receber essas pessoas ficam diferentes, enfim, o negócio é sutil.
E além do autor mostrar pra gente a decadência por meio dessas descrições, a gente tem também o que está acontecendo com a firma. Então, nesse período em que se passa essa história, que seria então a segunda metade do século XIX, a gente tem uma queda no estilo de vida mesmo da aristocracia alemã. Então você tem a industrialização chegando e ficando, a gente tem então a chegada dos novos ricos. E aí eu vou ler um trechinho aqui do pós-fácil escrito por Helmut Gale, tá? O pós-fácil está aqui nessa edição. Ele vai dizer o seguinte, ó: os anos entre 1840 e 1871 correspondem à fase acelerada da industrialização na Alemanha, ou seja, o período da trama coincide quase por completo com o processo da dinamização da economia que apostava cada vez mais em negócios financiados por créditos. Empreendimentos arriscados começaram a ser procurados na medida em que se podia calcular e manipular o risco mediante intervenções no mercado. E isso fica mais evidente quando Thomas mesmo, né, da terceira geração, passa a cuidar da firma e dos interesses da família também. Ele passa a ser o chefe da família. E aí quando a gente pensa também nessas grandes famílias, né, em que os negócios familiares vão passando de pai para filho, aí a gente tem que pensar, poxa, mas aí o Thomas precisaria ter então um filho homem. E aí a gente tem que lembrar que esse livro se passa no século XIX para poder dar continuidade aos negócios da família. Só que aí o que acontece? Ele tem um filho, só que o filho é super sensível, ele demora muito a andar, e mesmo quando ele começa a andar, ele tem dificuldade. Então ele tá sempre com a saúde debilitada. E o filho dele é o único menino da família. O Christian acaba tendo uma filha com uma dançarina lá pro final da história, enfim. Ele meio que se perde da família. A gente tem a Toni, que também só teve uma menina do primeiro casamento. A Clara, que era a irmã mais nova, aquela que eu disse pra vocês que nem aparece muito aqui no livro, ela tem um fim muito trágico e muito cedo, então assim... E no fim das contas, sei lá, esse livro nem é um livro de ascensão e queda, ele na verdade é um livro sobre ascensão ao nada. Então a gente vai ver essa família meio que se dissolver mesmo. E isso é muito triste. Então quando a gente começa a ler esse livro, a gente vai vendo esses jovens se esforçando para viver a vida e continuar a firma da família. Então parece que vai dar tudo certo. E aí quando a coisa começa a degringolar, começa a dar aquele mal-estar de não tem jeito. Então no fim das contas, esse aqui é um livro bastante triste, bastante pessimista, eu diria. Aqui no pós-fácil dessa edição a gente tem também a informação de que o Thomas Mann meio que usou a história de sua própria família como base para escrever esse livro. E isso gerou para ele diversos problemas familiares, porque aqueles tios e primos se viram no livro dele e chegaram a processá-lo, etc. Nesse livro aqui, ó, A Cultura do Romance, a gente tem uma carta que o Thomas Mann escreve se defendendo contra essas acusações. O que eles vão dizer nesses textos é que o livro do Thomas Mann foi considerado pelos familiares, pelas pessoas que o conheciam, etc., como um roman à clef, que é aquela coisa de você escrever um livro usando como base pessoas reais, só que de forma irônica, é meio que uma vingancinha, digamos assim. Você acaba fazendo deboche daquelas pessoas através dos personagens, só que o que o Thomas Mann faz aqui nesse livro não é nada disso. Pode até ser que a intenção dele não tenha sido exatamente fazer uma homenagem à sua família, mas está muito longe de ser um deboche. É que a situação do irmão do Thomas, por exemplo, né, o Christian, é bem complicada aqui nesse livro, né? Então a pessoa em quem ele se baseou não deve ter ficado muito feliz. Então aqui nesse livro a gente tem essa carta do Thomas Mann, que ele vai terminar dessa forma, ó: leiam estas linhas e tenham-nas em mente. É uma carta a todos vocês, um pequeno manifesto. Não perguntem sempre quem é, né? Tipo, quem serão essas pessoas aí que ele retratou nesse livro? Ainda hoje desenho meus homenzinhos, um conjunto de linhas que não representam ninguém a não ser a mim mesmo. Aquela coisa, né, de que todo mundo que escreve um livro, na verdade, está escrevendo muito de si mesmo também, né? Não digam sempre, este sou eu ou aquele é fulano. São apenas expressões do artista, para os quais vocês deram somente o pretexto, olha só. Não estorvem com injúrias e intrigas a sua liberdade, pois apenas ela o torna capaz de fazer aquilo que vocês próprios amam e louvam, e sem ela o artista não passaria de um servo inútil. Bem interessante, meio que acabou não dando em nada aí esse processo que ele sofreu desses familiares, tanto aqui o livro, né, como eu disse pra vocês, lhe rendeu um prêmio Nobel, né, minha gente? Sem contar que em nenhum momento aqui nesse livro ele vai dizer o nome da cidade, né, onde os Buddenbrook habitam. Mas, né, quem vive ali, quem conhece a cidade, vai reconhecer a cidade de Lübeck aqui, que é a cidade onde a família do Thomas Mann morava, enfim, ele cresceu ali, etc. Outra coisa interessante sobre a família do Thomas Mann, não sei se vocês sabem, mas é que a mãe dele era brasileira, né? E aí temos aqui este livrinho chamado Terra Mátria, a família de Thomas Mann e o Brasil. E aqui nesse livro a gente tem um capítulo intitulado América do Sul como lugar de fuga, Christian Buddenbrook no Chile.
E aí eles vão contando como é que é essa caracterização que o Thomas Mann dá do Chile durante, né, a escritura dos seus capítulos sobre o irmão Christian. E esse texto aqui vai dizer o seguinte, ó: a imagem da América do Sul, ou seria melhor dizer clichê, compõe-se de partículas heterogêneas, mas que tendencialmente apontam para a mesma direção. A América do Sul, por um lado, é um lugar com o qual alguém pode provar aos seus ter ido mais longe do que qualquer um deles, né, ponto pro Christian, mas também um lugar do qual se retorna com a cabeça cheia de histórias ruidosas, de facas e revólveres, de atividades violentas. Finalmente, um lugar onde um europeu não trabalha de fato, ou não pode trabalhar, mas se afunda em moleza por motivos climáticos. Faz muito calor aqui, isso dá uma preguicinha nas pessoas, é isso que ele quer dizer. Com isso, um lugar de fuga do mundo da ordem, da disciplina, da solidez. O calor é álibi para não se fazer nada. Ou seja, a imagem da América do Sul dentro dos Buddenbrook aqui não é nada animadora, minha gente. Carpo também gosta bastante de Thomas Mann. Nesse livro Ensaios Reunidos, ele tem um texto chamado Admirável Thomas Mann, que ele começa assim, ó: é impossível não admirar Thomas Mann. É um pensador profundo, um escritor de primeira ordem e um grande alemão. E em tudo isto admirável. Com o primeiro romance, Os Buddenbrook, conseguiu a admiração duradoura dos alemães. O Prêmio Nobel selou a admiração universal ao escritor. Enfim, o pensador e escritor em ação, lutando contra a tirania, é o objeto de admiração esperançosa do mundo. Aí Carpo fala um pouquinho também sobre o que representa esse livro, né, junto com a Montanha Mágica. Olha só, as duas obras capitais de Mann, Os Buddenbrook e a Montanha Mágica, são dois imensos ensaios sobre a decadência da Alemanha e sobre a decadência da Europa, compostos laboriosa e penosamente de 1000 pinceladas de observação paciente, aí olha o que ele vai dizer, sem imaginação alguma. Thomas Mann é muito pobre de imaginação. Em compensação, sabe compor como um músico, fazendo 1000 variações engenhosas em torno de um tema monótono. Não sei se eu concordo com Carpo, não. Não acho que Thomas Mann seja um autor sem imaginação. Nesse mesmo texto, ele vai dizer também que o autor quis fazer dos Buddenbrook um romance histórico, mas ele vai dizer que ele falha nessa intenção, dizendo o seguinte, ó: por falta de dialética, Mann não compreende bem a decadência da burguesia e sua evolução, da aristocracia de espírito de 1830 à aristocracia de dinheiro de 1900. Evolução que é o assunto dos Buddenbrooks. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma família que não era muito benquista pelos Buddenbrook, apesar de eles serem muito ricos, envolvidos ali com aquela coisa da industrialização e etc. E eles são judeus. Aqui no pós-fácil desse livro, o autor vai inclusive mostrar o antissemitismo latente no discurso da Toni. Eu achei isso bem interessante. Então, a Toni ela é descrita como sendo essa moça alva, loura, enquanto a filha dessa outra família rica, e os novos ricos, né, é descrita como tendo grandes olhos negros. E a mãe dessa menina é descrita como tendo cabelos pretos extraordinariamente espessos. E a descrição do irmão dessa menina também, olha só, ele apresenta um nariz achatado que cobria um tanto do lábio superior. E todas as vezes que a Toni vai falar sobre essa família de um jeito debochado. Tem um momento ali na parte 8, se eu não me engano, em que a Toni e o irmão estão ali meio que decidindo se vão ou não tentar um negócio especulativo com relação à colheita de um determinado produtor de grãos. Essa empresa familiar aqui dos Buddenbrooks tem a ver com grãos. E tudo precisa ser feito rápido, porque senão essa outra família vai atravessá-los, enfim, vai fazer primeiro o negócio. Então, nesse diálogo entre os irmãos, a gente percebe que tem essa coisa do preconceitozinho com relação a essa família. Mas a gente sabe que o Thomas Mann não era antissemita, né? Ele vai colocar isso nos personagens dele, mas enfim. Ele se casa com uma judia, né? A Katia, a esposa dele, era judia. Outro detalhe bem bacana nesse livro é a questão da música, né, permear aqui a história toda. Ela tem um significado num dado momento ali no livro, ela vai aparecer de formas diferentes aqui ao longo do livro todo, e a gente vai ter também algumas discussões bem interessantes a respeito de música que depois o autor vai desenvolver bem melhor no Dr. Fausto mesmo. Então tem várias coisas que a gente já pode observar aqui nesse primeiro livro do autor e que vão aparecer, vão ser mais desenvolvidas em outros livros dele, como por exemplo a questão da apresentação de novos personagens. Então toda vez que aparece um personagem novo é como se ele colocasse o foco nesse personagem novo e contasse pra gente toda a história dele, pra só depois que o leitor estivesse a par de quem é essa pessoa com muitos detalhes, aí sim ele continuaria aquela cena. Então ele já fazia isso aqui no seu primeiro romance. E como eu disse pra vocês, né, como esse aqui se trata mais ou menos, né, de um romance autobiográfico sobre a família dele, enfim.
aqui no Pós-Fácil a gente fica sabendo que essa família mantinha um registro, uma espécie de diário ali com a história da família e tal. Então isso ele colocou aqui no livro também. Existe esse livro de histórias da família, em que tudo de importante que acontece, o patriarca vai lá, faz uma anotação. Inclusive eu quero fazer um comentário aqui que pode ser que seja spoiler pra alguém, gente, então vocês podem pular uns 30 segundos do vídeo. Então tem um momento meio premonitório aqui na história em que o filho do Thomas, o último Buddenbrook, encontra o livro e ele acaba fazendo uns rabiscos nesse livro e tal. Inclusive ele risca a parte em branco da página em que está anotada ali o nascimento dele, aquele tinha sido o último registro feito pela família. E aí quando o pai vê aquilo, chega pra criança e pergunta por que ele fez isso? Ele vai dizer qualquer coisa do tipo, porque eu achei que a história terminasse aqui. E isso acontece vários anos antes da derrocada final da família, enfim. E eu fiquei impressionada com esse trecho do livro, gente. Mas é isso, a gente vai acompanhando aqui episódios na vida dessa família, alguns mais interessantes do que outros. Tem um momento ali mais pro final do livro em que a gente vai passar um dia com o Hanno Buddenbrook, né, com a criança, né, o filho do Thomas. Na verdade ele já não era criança não, ele já era um jovenzinho. Ele tinha passado a noite no teatro no dia anterior e foi totalmente despreparado para a escola. Então assim, a gente vai sofrendo junto com a criança aquela expectativa do professor fazer alguma pergunta e ele não saber responder porque ele estava despreparado. Numa época em que professores eram terríveis, né, minha gente? E é um capítulo até divertido de se acompanhar, mas aí o que acontece depois deste capítulo? Ai, vocês precisam ler esse livro, gente. E é isso, minha gente. No fim das contas, eu acho que eu posso recomendar esse livro aqui como um livro de entrada de Thomas Mann, caso você nunca tenha lido nada dele e tenha vontade de começar. É um livro mais tranquilo do que A Montanha Mágica ou o Dr. Fausto, mesmo porque ele tem essa cara de romance tradicional. Ele tem aquela coisa do naturalismo, de, né, mostrar com muitos detalhes passagens triviais da vida daquelas pessoas. Num primeiro momento a gente pode ficar até meio assoberbado, assim, mas tá, onde é que eu devo colocar o meu foco? Inclusive tem uma fala do autor do Pós-Fácil em que ele vai dizer o seguinte, ó: durante muito tempo o leitor não consegue orientar-se na situação e tampouco sabe quais das múltiplas informações serão relevantes na continuação da história e, por conseguinte, sua atenção é exigida para tudo. Exatamente isso, você não pode piscar quando você estiver lendo esse livro. Chega uma hora em que parece que o autor está simplesmente jogando informações sobre aquela família, mas conforme você vai avançando na leitura, você vai vendo que tudo vai fazendo sentido, gente. E ouso dizer que, em alguns momentos, esse livro aqui se afasta do romance tradicional, porque, veja bem, tem um momento, por exemplo, em que a Toni se apaixona, né, por um rapazinho pobre, mas no fim das contas ela resolve aceitar um pedido de casamento de um cara que parecia ser boa coisa, enfim. Por ter saído de uma leitura como Ana Karenina, por exemplo, eu fiquei esperando que em algum momento a Toni fosse reatar o relacionamento com aquele rapaz mais pra frente na vida. E isso não acontece, e eu achei isso maravilhoso. Então tá aqui, gente, mais um livro espetacular do Thomas Mann, super recomendado. Caso você já tenha começado a leitura dele, esteja achando o livro meio arrastado, calma, vai com calma. Vai dar tudo certo e no final da leitura você vai ver que vai valer muito a pena a leitura desse livro. Maravilhoso, gente. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande pra todo mundo, até mais.